estimado. E então, você colocou na imprensa que o doutor Aldo Pinheiro Dávila ficou 6 meses lhe substituindo e tirou mais do que o dobro do que as multas que você entendeu que devia ser isentadas e tal. E o conflito que teve com o comandante da Polícia Militar, foi isso? Essa foi a denúncia? E o Ministério Público, que só chamou você ao processo, você diz, por que não chamou o doutor Aldo, que cometeu os mesmos atos que eu, que ele também entendia como legal e eu também entendia como legal? Cabe aqui uns rápidos esclarecimentos, né, Ney? Eu era delegado regional, saí para licença eleitoral, fiquei 6 meses fora. O doutor Aldo assumiu a delegacia regional durante aquele período eleitoral. E naquele momento, chegou em Rio do Sul o não sei, o comandante Celso. E ele, numa investida, pediu que fossem trocados os representantes da Polícia Civil da época e da Prefeitura na Comissão de Defesa Prévia. O doutor Aldo acatou e trocou. Muito bem. E o representante da Polícia Civil na época, na Comissão de Defesa Prévia, era o Carizo. Né? E o Carizo comentou comigo. O coronel esteve lá e o doutor Aldo me trocou. Achei aquilo estranho, liguei para o doutor Aldo. Perguntei a ele, mas o coronel está mandando na delegacia regional? Não tem delegado regional? E aí ele disse que não queria discutir com o coronel e tal, aceitou. Muito bem. Quando eu voltei... Da sua licença? O coronel já tinha criado algumas situações com relação a cancelamento de multas e tal. Eu optei, como autoridade investida que eu tinha, e fiz uma portaria. E aos 3 membros da Comissão de Defesa Prévia, acrescentei um representante da OAB, um representante da Câmara de Vereadores, um representante do CDL e um representante do Sindicato dos Condutores Autônomos. E isso deixou ele extremamente indignado. Ele disse que eu não tinha autoridade para aquilo, que eu não podia fazer, que ele ia buscar na justiça uma forma de rever esse ato. Não conseguiu, até porque a autoridade de trânsito podia fazer. E eu fiz sob a ótica de que você estaria tirando 3 pessoas que estavam representando entes interessados na arrecadação de multas e botando mais 4 para criar efetivamente uma avaliação mais justa. E a partir dali nós começamos a ter sérios atritos. Acrescentado a isso, o momento do Clube Atlético Alto Vale, que o coronel efetivamente nos causou vários problemas, né? E você deve lembrar de algumas coisas. Proibiu de entrar radinho no estádio, vetou o campo do Atlético, um jogo contra o Figueirense, alguns dias antes, colocou isso na imprensa, não noticiou a direção do clube. Nós tivemos problemas seríssimos com o jogo do Avaí, com brigas, também, né? Enfim, nós já tínhamos uma situação muito vulnerável de relacionamento. Você era o presidente do clube, né? Eu era o presidente do Clube Atlético Alto Vale. Ele determinava a execução de uma força-tarefa de ida aos estádios para multar as pessoas que estavam estacionadas de forma irregular. E aí você não podia contestar, porque estava dentro do que ele tinha de autoridade. Mas só que sabe-se também, né, ele fez isso também com a Capela Divino Espírito Santo, um domingo ao meio-dia ali, vai todo mundo, uma festa, buscar seu churrasquinho e tal, ele mandava multar. E ele criou em Rio do Sul uma fábrica de multa. Só para ter uma ideia, no ano de 2000, só policiais militares, a mando do coronel, emitiram 6.234 multas em Rio do Sul. Num ano? Num ano. Uma média de uma multa por hora. O que é de pensar, né, Neri? O que aconteceu? Obviamente, a busca de um recurso foi muito grande. Nós batemos recordes. E não havia como você comandar 21 municípios, estar analisando e despachando como quase uma sentença cada um desses casos. Eu não o fiz, o doutor Aldo também não o fez. Ocorre que, no jogo contra o Joinville, aí veio a gota final. Nós tivemos aquele confronto de torcidas e eu e o coronel nos engarfinhamos. Aí, a partir daqui, não tínhamos mais nenhum tipo de relação. Houveram problemas seríssimos, né, com relação à Polícia Civil, Militar, mas principalmente o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil, que era, as corporações se mantiveram isentas. Ele era o comandante e da eu era o Polícia Militar e você era o delegado regional da Polícia. Exatamente. E aí acabou de que ele foi embora de Rio do Sul, né? Muita pressão, e não tinha mais ambiente para ficar aqui na cidade. Ele acabou indo embora e antes de ir embora, emitiu um relatório
com 1.592 números de notificações e multas e entregou para o então prefeito Jailson Lima da Silva. O Jailson, que era opositor, né, meu, nós éramos de oposição. E hoje vocês estão no mesmo barco, né? Na época nós queríamos realmente que cada um se danasse, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Jailson chamou o Alessio Leontino Pereira, o Alessio Leontino Pereira se negou a levar... Cabo Alessio se negou a levar isso ao juízo. Mas por que o Cabo Alessio? Porque era vereador do PT. O Cabo Alessio era vereador do também. PT, ele se elegeu no PT. Hoje também está Também. Claro. Já as políticas, assim. muita alteração. Infelizmente é assim. E aí, ao final, a vereadora Carminha, que era líder do governo na Câmara, pegou essas 1.592 multas e entregou no Ministério Público, pelo que eu sei. E o Ministério Público, então, tomou a ação que devia tomar em parte. Mas por que 1.592 multas? Aqui você me deu um relatório aqui, 1.592. Mas Roberto, em 10 meses, 543. E doutor Aldo, 1.049 multas em 7 meses. É o que você botou aqui. Não, e aí o que aconteceu? Essas 1.592 multas foram colocadas à disposição do Ministério Público como multas que supostamente teriam sido canceladas irregularmente. E o Ministério Público, então, me denunciou. Só você, então? Só eu. Estranhamente, não denunciou o doutor Aldo, né, Pinheiro Dávila. E aqui são fotocópias autenticadas da época de processos que você... Não, de processos que foram dentro da mesma conduta minha canceladas pelo doutor Aldo Pinheiro Dávila. Esse monte aí não é das multas que você cancelou, então? Não, esse monte aqui são multas canceladas pelo doutor Aldo Pinheiro Dávila. Que também estava dentro das prerrogativas que tinha, que poderiam... Mas que estranhamente não foi denunciado pelo Ministério Público à época. Estranhamente, porque o procedimento é o mesmo, é idêntico. Ele não é idêntico, ele é igual. Nós temos decisões tomadas aqui iguais às que eu tomava. Mas não são idênticas, são iguais. Né? E o doutor Aldo acabou não sendo denunciado. E aqui eu absorvi essa denúncia sem chamar o doutor Aldo para o procedimento. Chamar o procedimento é chamar o processo? Sem chamar ao processo, exatamente. Né? Porque eu acreditava que eu agi dentro do que me cabia na qualidade de delegado regional, não pensando que eu teria sido improbo. Certo? Teria cometido um ilícito. Você não ia fazer então isso com ele? Não ia chamá-lo, porque eu também não acredito que ele tenha. Ele também não foi improbo. Muito bem. Passaram-se os tempos, né? Isso aqui foi mantido sempre guardado, nunca usei, né? Passaram-se os tempos, o doutor Aldo acabou assumindo a delegacia. Você foi guardando isso aí? Doutor Aldo, sim, está guardado desde a época. Você pode ver que a data de autenticação é do dia 24 de outubro de 2001. 2001. Isso aqui já custou uma fortuna. Então, aí está essas 1.000 e poucas multas? Não, aqui estão uma parte delas. Uma parte. Aqui tem só 210 processos.